Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora nesse capítulo a conversa do ministro Clarencio é com nosso amigo André Luiz. Terminada a conversa com a mãezinha que estava em lágrimas copiosas, e que teria que manter-se na sala, não estava autorizada a sair, porque sabiamente o ministro Clarencio atendia os que pediam audiência em dupla, para que a lição de um servisse para o outro, e enquanto André Luiz estava observando a conversa com a mãezinha, acabou aprendendo muitas lições. E nós também. Perceberemos aqui que o ministro Clarencio é extremamente respeitoso, nada nas palavras dele representam ofensa ou humilhação, mantém o respeito e sabe valorizar as qualidades de cada um. Valorizou anteriormente as qualidades da mãezinha, dessa senhora e mãe dedicada, e também veremos aqui como ele vai tratar André Luiz. Capítulo 14. Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Com o coração acelerado, André Luiz, lembra da época como aluno, seria examinado por Clarencio. E começou a sentir um certo arrependimento de ter procurado o ministro para uma audiência. É interessante observarmos que o ministro do auxílio tinha uma energia serena, porque os espíritos superiores possuem uma energia, um pulso, mas são serenos, não tem violência, não tem agressão, não tem humilhação do outro, não há gesto de diminuir o outro, então não vamos ver um ministro de nosso lar dizendo assim: mas você é um espírito imperfeito, cheio de dívidas. Não tem acusação, não tem julgamento, há educação e correção, então, ele na sua posição de ministro do auxílio, tem que auxiliar e vai educar e também corrigir. André Luiz foi com a intenção de pedir para exercer suas funções de médico, como exercia quando na Terra, embora ele reconhecesse no capítulo anterior, no capítulo 13, que os médicos tinham muito mais conhecimento, que até mesmo os enfermeiros de nosso lar tinham muito mais conhecimento do que ele, mas na verdade, embora intelectualmente ele não reconhecesse isso, no coração dele, o que ele estava desejando? Um posto de médico. Então, estava agindo como a senhorinha, por isso que ele está tremendo aqui, por isso que o coração dele está acelerado, por isso já está arrependido de ter solicitado a tal audiência com o ministro. Por que ele está nesse estado? Essa é a grande lição aqui. É que no fundo, às vezes, estamos fartos de saber uma coisa, mas o nosso coração, nosso sentimento, não está vibrando no mesmo patamar do nosso conhecimento. Perceberam? Ele sabia que não tinha conhecimento e nem preparo intelectual, e principalmente preparo moral para ser médico em nosso lar, sequer poderia exercer a função dos enfermeiros, e nem dos auxiliares. Por quê? Porque os enfermeiros e os auxiliares tinham muito mais preparo do que ele, tinham muito mais conhecimento do que o médico da terra, porque não é apenas o conhecimento técnico, era também um preparo moral, um amor ao próximo, um amor ao enfermo, um amor aos espíritos perturbados, um amor aos espíritos recém-chegados do umbral. Precisa ter muito amor, porque temos que entender que há espíritos em condições deploráveis. A tarefa que ele queria, ele não tinha condições de exercer, e o título que trouxe da terra, ali na colônia espiritual, não tinha o valor que acreditava ter. O diploma de médico da terra, conferido pelas universidades da terra, não era suficiente para que pudesse exercer a tarefa de médico na colônia espiritual, perceberam? Mas, o coração dele estava no outro sentido, ele queria isso,
queria dar um jeito, então quando ele ouviu a conversa da senhora, caiu a ficha emocional dele, reconhecendo que também ainda não tinha condições, porque o intelectual já tinha caído, havia percebido intelectualmente isso, mas emocionalmente, no sentimento, ele não havia sentido isso ainda. Então, temos aqui um claro descompasso entre o que nós sabemos e o que nós sentimos, esse descompasso é delicado e nos coloca em situações difíceis. Aí como é que caiu a ficha mesmo? Ele falou, espera aí, eu estou internado no hospital, cheguei aqui como suicida indireto e estou querendo ser médico? Eu sou paciente. Aí se deu conta do que estava pleiteando. Sentindo um profundo arrependimento, sentiu vontade de sair correndo, sentiu medo, e um dos comportamentos que o medo gera, é fugir. Queria fugir, mas era impossível, não tinha mais jeito. Pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Clarencio leu os pensamentos dele. Claro, porque o espírito superior lê os nossos pensamentos. Ele percebeu, e com aquela energia amorosa, envolveu André Luiz e falou, pronto para ouvi-lo. Agora não tinha mais jeito, tinha que falar, e vejamos a situação, o Clarencio olhou para ele, pronto a ouvi-lo, e a senhorinha do lado, a senhora também ouvindo, vejam que interessante, e aí não tinha jeito, e aqui recebemos uma nova lição. André Luiz, embora indeciso iria solicitar qualquer serviço médico em nosso lar. Mas, refletindo melhor, pensou, por que pedir um serviço específico? Se o que estava precisando era trabalhar. Não importava o gênero da tarefa, não importava qual tarefa, que tarefa seria, precisava voltar à atividade. Perceberam? Então a consciência dele acendeu uma luz, acho que não vou pedir uma atividade na área de saúde. Para que eu vou pedir uma tarefa específica? Muitas vezes, em uma situação de dificuldade, continuamos na dificuldade porque não temos a humildade de assumir uma outra tarefa, porque achamos humilhante. Trabalho é trabalho, trabalho digno, trabalho honesto, trabalho dentro das leis. Era esse trabalho que ele precisava. E acendeu uma luzinha na consciência dele, e aí ele se equilibrou. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa desde que me afaste da inação. Tentando dar a volta por cima pela situação em que se encontrava, reformulou naquele momento o seu desejo. E vejam como podemos reconstruir. Como podemos corrigir. Como podemos dar um novo caminho. Uma nova direção para a nossa vida. A mãezinha dele, a mãezinha de André Luiz, que é claro que está acompanhando tudo isso aqui. Temos alguma dúvida que a mãezinha de André Luiz, que estava numa esfera superior, não estava acompanhando tudo isso aqui? Claro que estava. Ele não estava vendo, claro. Porque a mãezinha dele era um espírito mais elevado. Mas ela devia estar derramando lágrimas. Que progresso lindo! Que mudança de atitude interior! Olha, às vezes gastamos uma encarnação inteira para mudar de atitude. Para mudar uma atitude interior. Às vezes gastamos 2, 3, 4 encarnações para mudar uma postura interior, para perder a arrogância. Qualquer trabalho útil me interessa. Desde que me afaste do quê? Da inércia, da inação, da preguiça. Qualquer trabalho. Clarencio fitou-me longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra.
O Clarence olhou para ele, entrando lá no mais profundo dos sentimentos, da dimensão afetiva dele, sondando a sua alma, e aqui, cabe uma consideração. No mundo espiritual, diante dos espíritos superiores, não podemos mais usar os expedientes que são usados aqui na crosta planetária, no mundo corporal, porque aqui, temos o corpo que oferece um tipo de véu, o corpo físico oculta aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, aquilo que realmente está acontecendo no nosso coração. E graças que isso ocorre, porque estamos ainda no aprimoramento, estamos nos aperfeiçoando, então precisamos dessa privacidade para que possamos nos corrigir, para que possamos ter a oportunidade de crescer, para que não soframos o constrangimento das pessoas enxergarem todas as nuances, todos os detalhes das nossas reflexões morais. A bondade divina, a misericórdia divina, nos permite que esse véu oculte o nosso mundo íntimo, que esse véu oculte o que realmente nós estamos pensando, o que realmente está acontecendo, para que possamos crescer em paz, crescer com dignidade, nos aperfeiçoar, sem julgamentos, sem condenações. Mas, no mundo espiritual, ou mesmo no mundo físico, diante dos espíritos superiores, não conseguimos ocultar nosso mundo íntimo. Indo lá no fundo da alma de André Luiz, isso chama-se radiografia da alma, é quase que uma ressonância magnética da alma. Até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Agora aqui, Clarencio começa a puxar a orelha dele. Clarencio puxou a ficha corrida de André Luiz, porque até aquele momento, ele ainda não tinha refletido sobre a sua encarnação. Disseram que foi um suicida indireto, disseram que abusou da comida, abusou da bebida, que teve sífilis, então abusou também da sexualidade. Até aqui tinha uma ideia vaga, mas agora não, agora o Clarencio está indo no ponto. Colocando diante dos olhos de André Luiz uma realidade que ele não queria ver, uma realidade que estava escondendo, porque até aqui o André Luiz não tinha ainda apreciado com todo o bom senso a sua vida. Foi um rapaz que estudou sem precisar trabalhar, se formou em medicina, começou a trabalhar rápido, teve um bom salário, teve tudo e desperdiçou a sua encarnação. Não soube aproveitar as bênçãos, a honra que Deus lhe deu com todos esses recursos que teve na sua encarnação. Percebem? Não soube. E aí acabou fazendo o quê? O suicídio indireto, porque tem pessoas que estão se suicidando diretamente e tem aquelas que estão suicidando indiretamente. A pessoa mergulha num desespero, mergulha na tristeza, perde a confiança, perde a esperança e vai matando o corpo aos poucos. Sendo que nós viemos aqui para purificar, não viemos aqui só para se divertir. A encarnação não é uma viagem de férias, a encarnação é um processo de purificação da alma. Viemos aqui para nos tornarmos melhor, para nos tornarmos mais forte. E ninguém se torna melhor, ninguém se torna mais forte se for colocado numa redoma de vidro, se for protegido do frio, da ventania, das pedradas. É nas lutas do mundo que amadurecemos, que nos tornamos gente. Que aprendemos a respeitar a dor, a nossa e a dos outros, que aprendemos a respeitar a vida, que aprendemos a respeitar a lei divina e que reparamos todo o mal que nós praticamos. A encarnação é como um banho na alma. Encarnamos com um percentual de impureza e saímos daqui, se soubermos aproveitar com um percentual menor, saímos mais puros, saímos mais fortes, saímos mais experientes e principalmente, se aproveitarmos a nossa encarnação, aprendemos a fazer melhores escolhas. Paramos de fazer escolhas ruins. Aprender a escolher
é evolução espiritual. É preciso trabalhar a sabedoria, o bom senso, a percepção, enxergar as fantasias, enxergar as ilusões, enxergar as tentações e aquelas forças que querem nos derrubar. Esse é o ponto aqui. Isso que o Clarencio estava apresentando para o André Luiz. Estava mostrando para ele a realidade. Não existe evolução espiritual na fantasia. Evolução espiritual se faz com os pés no chão, encarando a realidade, encarando os fatos, assumindo as nossas responsabilidades e aceitando as propostas de purificação que a vida nos apresenta. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas se possível estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Mostrando aqui humildade e nobreza. Porque não é fácil isso, nobreza de reconhecer que estava ouvindo a verdade, nobreza de reconhecer que o Clarencio estava falando com amor, falando de uma forma bondosa, falando com sabedoria. A intenção do Clarencio não era humilhar André Luiz, não era diminuí-lo, não era deixá-lo numa situação de baixa autoestima, mas era ajudá-lo a se libertar das fantasias. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Clarencio falou com carinho, elogiando André Luiz, mas advertindo com sabedoria, afirmando que toda profissão na terra é instrumento, não é finalidade. Perceberam? A finalidade não é a profissão é um instrumento para aprendermos os valores divinos do trabalho. Por quê? Porque Deus trabalha. Quem que cuida do universo inteiro? Por acaso Deus está de folga? Por acaso Deus não está trabalhando? No conceito do Livro dos Espíritos, o que é trabalho? Toda ocupação útil. Tudo o que fazemos de útil é trabalho. A mãe educando o filho, a esposa cuidando da casa, o marido colaborando com a esposa, o marido ajudando na educação dos filhos, o casal se apoiando, tudo isso é trabalho divino. As profissões da terra são apenas instrumentos para que penetremos onde? No templo do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Não é isso? O que fazemos com os títulos aqui na terra? Tem pessoas que utilizam com toda a dignidade, não é mesmo? Tem pessoas que utilizam esses títulos para gerar o progresso, para gerar a prosperidade, para gerar a evolução espiritual e para progredir. Mas, tem outros que abusam. Não é isso? Então, o título para nós é simplesmente uma ficha. Os trabalhos de Deus não estão só no mundo espiritual, estão aqui também no plano físico, claro. Os trabalhos de Deus estão em toda parte. Precisamos superar esses conceitos religiosos da Idade Média. Achamos que Deus cuida do espiritual, e que o material, a terra, está abandonada. E como conciliamos isso com o fluido cósmico? A criação infinita está mergulhada no fluido cósmico, que é uma espécie de oceano. Então, não tem fora. Não existe fora. Não existe dentro do fluido cósmico e fora do fluido cósmico. A criação está toda dentro do fluido cósmico.
Todos os trabalhos dignos, aqui no plano material, são divinos. Esse é que é o ponto principal. Por que queremos separar? Trabalho de Deus é quando vou na igreja. Vou no centro espírita. Vou no templo. Não. E qual lugar que não é de Deus? Sua casa? O escritório? O hospital não é de Deus. A delegacia? Não é. O campo do agricultor não é de Deus. Tá fora. Essa é uma compreensão que precisa ser superada. Clarencio está dizendo para ele: meu irmão, você recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Ou seja, não tem como endossar e te dar o título de médico aqui. Não tem jeito. Não tem como. Não posso endossar o seu desejo. Vejam o que Clarencio está dizendo para ele: quando estava encarnado, achava que era só corpo. Achava que os seres humanos eram só corpo. Cuidava só de corpo. Agora, quer ser médico de espíritos? De uma hora para outra. No estalar de dedos? Será que é fácil assim? Se tornar médico de almas estalando dedos? Então, o que estamos aprendendo aqui? Às vezes as pessoas perguntam no que vamos encontrar no mundo espiritual quando desencarnar. Sabe o que? Uma continuidade da maneira que estamos vivendo aqui. Vamos continuar vivendo do jeito que estamos vivendo. O que vamos encontrar no mundo espiritual? A continuação da nossa vida. Exatamente igual. Então, aqueles que estão se reunindo para usar violência, aqueles que estão montando grupos criminosos para cometer crimes, vão desencarnar e vão se encontrar em regiões e continuar na criminalidade. O que nós continuamos? O que nos tornamos no mundo espiritual? Aquilo que somos aqui. Então, qual deve ser o nosso objetivo? Transformar-nos agora. Transformar nossa vida agora. Para que ao encontrarmos a morte, continuemos fazendo e vivendo essa transformação. Se tivermos melhorando, se tivermos empenhados no nosso crescimento espiritual, vamos morrer e vamos continuar nessa evolução. Agora, se estamos aqui prejudicando as pessoas, se estamos aqui só falando mal da vida dos outros, só causando prejuízo aos outros, se estamos aqui só fazendo os outros chorar, se estamos aqui só explorando os outros, se estamos aqui só espalhando o sofrimento, o que vamos encontrar quando chegarmos no mundo espiritual? Vamos encontrar o que estamos plantando. Seria estranho encontrarmos outra coisa. Estamos semeando aqui amargor, e chegar no mundo espiritual e ganhar um pote de mel. Então, o que vai acontecer? Vamos ser acolhidos, claro, mas o trabalho de transformação moral é nosso, é somente nosso. Os espíritos podem nos acolher, mas eles não podem evoluir por nós. O médico pode atender o doente, mas ele não pode assumir o lugar dele. Não é? Então, se a pessoa adquiriu maus hábitos, ela vai ter que adquirir bons hábitos. Nós sermos acolhidos não nos isenta de mudar nossos hábitos. Nós sermos acolhidos não nos isenta de mudar nossa mentalidade. Não nos isenta de mudar nossos sentimentos. Esse trabalho somos nós que temos que fazer. O que o Clarencio está dizendo para ele? Você trabalhou só com o corpo físico, agora você quer ser médico de espíritos? Clarencio elogiou o conhecimento dele, afirmando que era um grande fisiologista, mas que ele só entende de corpo físico. Afirma que a vida é muito mais do que corpo físico. O campo da vida é infinito. Existe vida de uma maneira que nós não temos como compreender. Não é só da célula biológica e orgânica. O campo da vida é muito extenso. Exemplificando que um botânico não pode definir uma árvore apenas analisando suas cascas secas, ou seja, não podemos estudar somente as células biológicas e acharmos que ela se resume a isso. Precisamos abrir nossa mente, precisamos estudar todas as espécies, não podemos ficar com os olhos em um livro.
Foi o que aconteceu com André Luiz, ficou com a atenção toda voltada para os aspectos físicos, para os aspectos biológicos, viveu uma vida puramente física, sem nenhuma cogitação espiritual. Em nenhum momento pensou que era um espírito imortal. Olhem isso, não é interessante? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos médicos da Terra, quando estão estudando anatomia, tudo é muito lógico, a tecnologia, o funcionamento, ali é muita química, muitos aspectos matemáticos de funcionamento, belíssimos, inclusive, mas a pessoa fica presa apenas naqueles elementos. Matemática não é a única ciência do universo, a física é maravilhosa, mas não é a única ciência do universo, a fisiologia é maravilhosa, mas não é a única ciência do universo. Existe a ciência do espírito, as leis espirituais que regem a vida, existe toda uma ciência, para que possamos entender as características do espírito imortal, as características da evolução espiritual, que é uma ciência. Se alguém deseja conhecer os mistérios da realidade espiritual, precisa mergulhar nessa ciência espiritual com a mesma dedicação que mergulha na ciência física, biológica, fisiológica ou matemática, dá o mesmo trabalho, exige o mesmo raciocínio, exige o mesmo esforço. Muitas pessoas acreditam que a ciência do espírito é adquirida assim, com estalar de dedos, que esse conhecimento cai do céu. Não, ela é uma ciência profunda que exige investigação, raciocínio e esforço. E aqui nós temos que aplaudir e agradecer a Allan Kardec, o que ele nos ensinou, a fé raciocinada, nos ensinou a pensar de modo correto, nas questões do espírito imortal, a pensar sem misticismo, a pensar sem infantilidade, a pensar sobre o espírito imortal, sem dogmas, sem rituais, a pensar de uma forma clara, profunda e a investigar a ciência do espírito. Isso nós aprendemos com Kardec, por isso que ele faz as perguntas com tanta lógica, com tanta objetividade, com tanta profundidade. Não há espaço para crendice no espiritismo, para dogma, para fantasia, porque Allan Kardec nos ensina a raciocinar, nos ensina a fé raciocinada, é a ciência do espírito, ciência que demoramos centenas de anos para dominar, tem que estudar, tem que investigar, tem que praticar, porque ela também possui aspectos morais. Então, não é assim, não tem mágica na evolução. Terminologia anatômica, terminologia fisiológica é importante, é muito importante, mas não podemos parar nela, não podemos ficar só nela. Diagnóstico é importantíssimo, quanto é importante um diagnóstico médico, mas não podemos parar nisso, não podemos estacionar, temos que avançar em direção às causas profundas, a raiz dos males, a origem dos males, que está, invariavelmente, no espírito imortal. É no espírito imortal que estão as causas profundas. Então, ele estacionou, ele parou no meio do caminho, aprendeu o diagnóstico, aprendeu a terminologia e parou, estacionou, deixou de progredir, deixou de avançar, deixou de investigar, de aprofundar. Contentou-se apenas com a dimensão física, corporal, não conseguiu dar passos mais arrojados, mais corajosos. Sondar as profundezas. Para que alguém adquira a ciência do espírito, precisa sondar as profundezas da alma. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então, a academia acaba se tornando uma prisão, a pessoa não consegue pensar fora da caixa, ela não consegue pensar fora do cárcere. E por quê? Ela precisa manter a reputação, manter o reconhecimento da comunidade, manter um certo respeito da comunidade, acaba ficando presa, acaba sendo vítima da própria vaidade. E isso é triste porque é um preso que tem a chave, está preso, mas a chave é ele mesmo. Aquele médico, médica, aquele profissional que quer se aprofundar, quer ir além do aspecto físico, acontece o quê?
Ele é zombado pelos próprios companheiros, criticam, diminuem e às vezes até perseguem esse profissional. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. O título profissional é apenas uma ficha para você colaborar com Deus no mundo. Aliás, temos que chamar atenção para isso aqui, porque tem muitos que acham que espiritismo é algo para se praticar somente dentro do grupo espírita. Acham que o espiritismo está restrito apenas ao grupo espírita, ao movimento espírita. E esquecem que na profissão, estamos colaborando com Deus. E é por isso que ele está atônito? Porque não imaginava que um profissional está colaborando com Deus. E aqui, naturalmente, estamos nos referindo às profissões honestas e dignas que geram o bem para a comunidade. Não estamos falando aqui de crime, de profissão ilícita, que só gera mazela, dor e sofrimento para a sociedade. Não estamos nos referindo a isso. É óbvio. O que Clarencio está dizendo? Profissão é uma ficha de serviço para cooperarmos com Deus. Estamos naufragando ao longo das nossas encarnações, porque estamos separando. Sou religioso, sou caridoso, sou consciente só na igreja, só no templo, só no grupo espírita. Aí, na hora que chegamos na nossa profissão, aí eu faço de tudo. Não há linha entre o templo e a oficina. Toda a terra é nosso altar de oração e nossa oficina de trabalho ao mesmo tempo. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E, fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Por quê? Não se preparou quando? Ele tinha acabado de chegar em nosso lar. O que o Clarencio está dizendo para ele? Ele tinha acabado de chegar, como é que ele ia se preparar? Sabe onde você se prepara para o mundo espiritual? Aqui na nossa encarnação, sendo um marido, sendo uma esposa, sendo um pai, sendo uma mãe, sendo um filho, sendo uma filha, sendo um profissional, sendo um cidadão. É aqui que estamos nos preparando para o mundo espiritual, para as atividades que nos guardam no mundo espiritual. A preparação é aqui. Por exemplo, se não formos um profissional ético, honesto, educado, que trata as pessoas com respeito, com dignidade, que cumpre com o dever, que mantém o trabalho em dia, na medida das forças. Se não somos esse profissional, como que vamos chegar no mundo espiritual e vamos trabalhar com lei de causa e efeito? E vamos trabalhar com expiações e provas? E vamos ajudar? Como? Se não somos uma boa médica, um bom médico aqui na Terra, como que vamos ser médico no mundo espiritual? André Luiz sentiu-se tocado pela lição e quase chorando se sentiu envergonhado. E ofereceu-se para colaborar em qualquer trabalho. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Percebemos aqui mais uma lição para todos nós. Porque tem pessoas que acham que para dizer a verdade precisa humilhar. Que para dizer a verdade tem que ser violento. Que para dizer a verdade tem que diminuir o outro. Tem que expor o outro ao ridículo, expor a vergonha. Isso é maldade, isso é faltar com a caridade. Por quê? Não adianta só apontarmos os erros, temos que estimular a pessoa para que ela possa corrigir. O que adianta então, apontarmos o erro se não temos compromisso em ajudar o outro a corrigir, a crescer, a melhorar, a refazer? Então, Clarencio respondeu,
tenho palavras de estímulo também, estou aqui para te estimular. Clarencio está dizendo a ele, você vai poder conquistar isso que quer, ele não está fechando a porta para André Luiz, não está dizendo assim, daqui você nunca será médico. Vejam, isso é importante, não está fechando as portas para André Luiz, está dizendo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz. Ou seja, ele vai poder construir o seu progresso atual, vai construir pedra a pedra, tijolo a tijolo. Isso que é importante. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio, a seu favor. Agora ficou interessante, porque o Clarencio vai falar do mecanismo das intercessões, e aqui vamos entender por que é o amor quem comanda a vida, é o amor que comanda o universo. E ele vai entender. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram, e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Aí ele já percebeu, na hora ele sentiu, ele perguntou, minha mãe? Falou intercessão, e falou minha mãezinha está intercedendo a meu favor? Por que chama-se Ministério do Auxílio? Essa é uma pergunta óbvia. Para receber os auxílios, para receber as intercessões, aqui observamos que existe um ministério em nosso lar só para administrar as intercessões, a caridade, a ajuda, é uma corrente de amor, então há um ministério só para administrar quem está intercedendo, quem está pedindo, quem está querendo auxiliar. O ministro confirmou, sim, sua mãe e outros amigos. Vemos aqui mais uma vez que temos a nossa ficha no mundo espiritual, então, assim como o ministro solicitou as notas de André Luiz, também temos as nossas notas, a nossa ficha. Todos estamos sendo observados, está tudo sendo registrado e acompanhado, ninguém está aqui encarnado, abandonado, podemos estar nos sentindo abandonados, mas com certeza ninguém está abandonado aqui. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Clarencio mais uma vez com habilidade, maestria e prevendo quem ele seria, fala para André Luiz. Você aprenderá lições novas, e depois experiências úteis e vai começar a cooperar conosco. Porque não adianta aprender e não cooperar, vai se transformar como um operário e vai se preparar para o futuro infinito, que é o meu, é o seu, é o de todos nós. E qual é o nosso futuro? Infinito. Temos a eternidade pela frente. Por que então, colocar um limite no nosso futuro? Por que ficarmos limitando? Mas vai demorar, vai dar trabalho. Isso vai mesmo. Tudo que vale a pena dá trabalho, exige esforço, exige sacrifício, dedicação, amor, motivação, mas o que o Clarencio está dizendo aqui, é que ele tem um futuro infinito. Nós somos cidadãos do infinito. Temos um infinito pela frente, infinito de possibilidades, infinito de crescimento, infinito de desenvolvimento, de aprimoramento e de mérito. Quanto mais o tempo passa, quanto mais aprendemos lições novas, quanto mais adquirimos experiências, quanto mais cooperarmos no bem, mais mérito, mais grandeza espiritual, nós vamos acumulando infinitamente. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se cale o coração no grandiloquente silêncio divino.
André Luiz sentiu-se radiante, e quem não ficaria radiante? E pela primeira vez chorou de alegria. Vejamos que interessante, porque Clarencio chamou a atenção dele, disse a verdade, mas depois estimulou, aí ele ficou animado. Isso é educar, educar não é chegarmos, falar as coisas, sair e a pessoa ficar deprimida por conta da maneira como falamos, isso não é educar. Educar é chegar na pessoa, falarmos, auxiliarmos, ajudarmos e quando saímos a pessoa se sente motivada a corrigir, se sente motivada a aprender, se sente motivada a crescer. Por quê? Porque assim mostramos para ela o infinito. Às vezes temos que fazer silêncio no coração, para que Deus possa se manifestar. Considerações finais. Quando abrimos o Evangelho, podemos achar que quando Jesus fala de riquezas e das injustiças, ele está se referindo só a dinheiro. Será? Não. Jesus está falando de todos os recursos. E por que da injustiça? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de expiação e prova, e se começarmos a analisar as nações, se começarmos a analisar como as coisas foram construídas, nós vamos percebendo que foram cometidos muitos erros. Mas, ao invés de ficarmos neuróticos, dizendo, tudo é injusto, esse mundo não presta, o que Jesus recomenda? Utiliza todos os recursos que temos na terra para plantar simpatia no coração das pessoas, e aqui não estamos falando de dinheiro, estamos falando aqui de sentimento, tanto do rico como do pobre. Podemos plantar simpatia no coração de alguém que está desesperado e oferecemos uma palavra de conforto, de auxílio, um olhar, uma ajuda. O dinheiro não é o único recurso da vida. Amizade, educação, carinho, milhares de formas conseguimos plantar simpatia no coração de alguém, mas é importante plantar simpatia, porque fazendo bem a alguém, plantamos simpatia, conquistamos o coração daquela pessoa e podemos ter certeza que um dia vamos receber a caridade dela também. Caridade é via de mão dupla.